Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Vocação dos 4 primeiros discípulos. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, Jesus viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas, por que mandas, lançarei as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que havia acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Onde o Senhor realizou muitas e variadas curas, tempo nem lugar detinham as multidões que desejavam ser curadas. A noite caía, mas o seguiam. Estão diante de um lago, mas as multidões o comprimiam. Por isso é dito: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele. São João Crisóstomo. Estavam unidos a ele, amavam-no, admiravam-no e desejavam conservá-lo consigo. Com efeito, quem se afastaria dele enquanto realizava tais milagres? Quem não desejaria apenas ver sua face e a boca que proferia tais coisas? Não era admirável apenas pelos milagres que realizava, mas o seu próprio aspecto abundava em muitas graças. Por isso, quando falava, ouviam-no em silêncio e nunca interrompiam a sua fala. Com efeito, é dito: para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré. São Beda. O lago de Genezaré é o mesmo que o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades. É chamado Mar da Galileia por causa da província adjacente. Mar de Tiberíades por causa da cidade próxima. Lago de Genezaré, porém, pela própria natureza do lago, que pensavam suscitar sobre si mesmo uma brisa, por causa das ondas que encrespavam suas águas. A palavra grega significa que gera a brisa. Suas águas não são calmas como costumam ser as águas dos lagos, mas são frequentemente agitadas pela brisa que sopra. É doce ao paladar e potável, mas na língua hebraica toda reunião de águas, seja doce, seja salgada, recebe o nome de mar. Teofilacto Diócrida. Tanto mais o Senhor foge da glória, quanto mais esta o persegue. Por isso, separando-se da multidão, entrou na barca. Viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. São João Crisóstomo. Isso era um sinal do repouso.
segundo Mateus, encontrou-os consertando suas redes. Com efeito, tanto era a sua pobreza que reparavam suas redes, não podendo comprar novas. Querendo reunir a multidão de modo que ninguém ficasse para trás e todos pudessem ver o seu rosto, subiu na barca. Por isso é dito: subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Teofilacto Diócrida. Observa a mansidão de Cristo, a maneira como roga a Pedro, e a obediência de Pedro, a maneira como foi obediente em tudo. São João Crisóstomo. Depois de ter feito muitos milagres, expõe de novo a sua doutrina. Estando no mar, pesca os que estão na terra. Por isso segue. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. São Gregório Nazianzeno. Inclinava-se sobre todos para retirar o peixe das profundezas do abismo, isto é, o homem que nada nas coisas mutáveis, sob as amargas tempestades desta vida. São Beda. Em sentido místico, as duas barcas são figuras da circuncisão e da incircuncisão. O Senhor vê ambas as barcas, porque sabe quem são os seus em ambos os povos. Vendo-os, isto é, visitando-os com misericórdia, como que os traz às praias tranquilas da vida futura. Os pescadores são os doutores da Igreja, que nos capturam pela rede da fé e nos trazem à praia da terra dos viventes. Mas essas redes, ora são abertas para captura, ora são dobradas e guardadas, pois nem sempre o tempo é oportuno para o ensino. O doutor, ora deve usar da fala, ora deve cuidar de si próprio. A barca de Simão é a igreja primitiva, da qual Paulo diz: quem fez de Pedro o apóstolo dos circuncidados. Bem se diz que era uma barca, porque a multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Santo Agostinho. Ensinava da barca às multidões, porque ensina às nações pela autoridade da igreja. Que o Senhor, ao entrar na barca, rogue a Pedro que se afaste um pouco da terra, significa que devemos temperar a palavra diante das multidões, nem lhes transmitindo coisas terrenas, nem nos afastando da terra para adentrar os mistérios profundos. Ou que o Evangelho deve ser pregado primeiro às nações das regiões próximas, para que depois ele ordene que seja pregado a nações mais remotas, conforme é dito em seguida: faze-te ao largo. São Cirilo. Depois de ter instruído suficientemente o povo, volta a realizar suas obras admiráveis. Pelo ofício de pescador, pesca seus discípulos, por isso segue. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. São João Crisóstomo. Adaptando-se a todos os homens, assim como chamou os magos pela estrela, chama agora os pescadores pela arte da pesca. Teofilacto Diócrida. Pedro não tardou em obedecer, por isso segue. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. No entanto, ele não prosseguiu dizendo: não te darei ouvidos para que não me faças trabalhar 2 vezes. Mas, em vez disso, mas porque mandas, lançarei as redes. Como o Senhor havia instruído da barca as multidões, não deixou sem recompensa o seu dono, beneficiando-lhe de 2 formas. Primeiro, deu-lhe grande quantidade de peixes. Depois, fez-lhe seu discípulo. Por isso segue. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Capturara tantos peixes que não os podia tirar para fora, e teve que pedir auxílio aos companheiros que estavam na outra barca. Chama-lhes por meio de sinais, porque não podia falar devido ao espanto causado pela pesca milagrosa. E seus companheiros lhe prestam seu auxílio, porque é dito: eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Santo Agostinho. João parece, de fato, narrar o mesmo milagre, mas narra, na verdade, outro completamente distinto, que se verificou no mar de Tiberíades depois da ressurreição do Senhor. Diferenciam-se não somente no tempo, mas também pelo milagre em si. No milagre narrado por João,
lança-se a rede à direita e capturam-se 153 peixes de grande tamanho. Pareceu pertinente a João referir que, embora os peixes fossem grandes, as redes não se rompiam, pois tinha presentes os fatos relatados por Lucas, nos quais as redes se rompiam por causa da grande quantidade de peixes. Santo Ambrósio. Em sentido místico, a barca de Pedro, segundo Mateus, é agitada pelas ondas e, segundo Lucas, se enche de peixes, para que entendas como a igreja primeiro é agitada pelas ondas e depois se torna exuberante. A igreja que tem Pedro não é abalada a igreja que tem Judas. Guardemo-nos, portanto, contra os traidores, para que muitos não sejam sacudidos por causa de poucos. Há abalos onde a fé é pequena, há segurança onde o amor é perfeito. Além disso, o Senhor ordena aos demais que deixem suas redes e somente a Pedro diz: avança para águas mais profundas, isto é, para mistérios mais profundos. O que é tão profundo quanto o conhecimento do Filho de Deus? E o que são as redes que o Senhor manda os apóstolos abandonarem, senão o ajustamento de palavras vazias, a sinuosidade da oratória e os rodeios das disputações, que não deixam escapar os que são apanhados? De maneira apropriada, os instrumentos dos apóstolos para pescar são redes, que não matam aquilo que capturam, mas mantêm vivo e trazem para o alto aquilo que era agitado nas regiões inferiores. Diz, pois, mestre, tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, pois não se trata de obra da eloquência humana, mas do dom da vocação celeste. Os que antes nada tinham apanhado, agora, pela palavra do Senhor, reuniram grande multidão de peixes. São Cirilo. Isso aconteceu como figura dos eventos futuros. Com efeito, não trabalharão em vão os que lançam a rede da doutrina evangélica, mas reunirão os cardumes das nações. Santo Agostinho. Que as redes se rompam com abundância de peixes e a barca se encha a ponto de quase afundar, significa que tão grande será a multidão de homens carnais na igreja que a paz será rompida e ela será dividida por causa das heresias e dos cismas. São Beda. Rompe-se a rede, mas os peixes não escapam, porque o Senhor preserva os seus em meio aos escândalos promovidos pelos perseguidores. Santo Ambrósio. A outra barca é a Judéia, na qual João e Tiago são escolhidos. Esses vieram à barca de Pedro, isto é, à igreja, para encher ambas as barcas. Com efeito, ao nome de Jesus, todo joelho dobra, seja judeu ou grego. São Beda. Ou a outra barca é a igreja dos gentios, que também se enche com os peixes escolhidos, pois uma barca só não era suficiente. O Senhor conhece os que são seus e sabe o número dos eleitos. Embora não tenha encontrado entre os judeus tantos que creriam nele quantos sabe estarem predestinados à fé e à vida, como que buscando outra barca para receber seus peixes, enche também os corações dos gentios com a graça da fé. E, apropriadamente, tendo a rede se rompido, chamam seus companheiros, quando Judas, o traidor, Simão, o mago, Ananias e Safira e muitos discípulos se retiraram. E então Barnabé e Paulo foram separados para o apostolado dos gentios. Santo Ambrósio. Podemos entender também que a outra barca é outra igreja, pois da única igreja derivam muitas igrejas particulares. São Cirilo. Faz sinais aos seus companheiros para que o ajudem. Muitos prosseguem os trabalhos dos apóstolos. Em primeiro lugar, aqueles que escreveram os evangelhos. Depois, os bispos e pastores dos povos, os experimentados no ensino da verdade. São Beda. As barcas continuarão a se encher até o fim dos tempos. O apóstolo explica por que, depois de cheias, afundam, ou antes, ameaçam afundar, pois não afundam efetivamente, mas estão em perigo, quando diz:
Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, porque haverá homens egoístas. Pois as barcas submergem quando os homens que foram eleitos pela fé recaem no mundo por causa da imoralidade. Santo Ambrósio. Pedro admirava-se diante do dom divino, e seu temor era tanto maior quanto menor era sua presunção. Por isso é dito: à vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. São Cirilo. Trazendo à consciência os pecados que havia cometido, foi tomado pelo temor e pela trepidação. Sendo impuro, não acreditou que pudesse receber o puro, pois aprendera com a lei que se devem distinguir o que é santo e o que é imaculado. São Gregório de Nissa. Quando mandou lançarem as redes, a multidão dos peixes apanhados foi tão grande quanto queria o Senhor do mar e da terra. Com efeito, a voz do Verbo é sempre voz de poder, que ao seu comando, na origem do mundo, a luz e as demais criaturas vieram à existência. Depois dessas coisas, admirou-se Pedro, por isso segue. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam na sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Santo Agostinho. Não menciona André, o qual, porém, estava também na barca, segundo narram Mateus e Marcos. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Santo Ambrósio. Diz tu também: retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador, para que Deus possa responder: não tenhas medo. Devemos confessar nossos pecados ao Senhor, que é indulgente. Vê como é bom o Senhor, que dá aos homens até mesmo o poder de dar a vida. Por isso segue: doravante serás pescador de homens. São Beda. Isso diz respeito especialmente a Pedro. Com efeito, o Senhor explica-lhe o que significa a captura dos peixes, a saber, que assim como até agora capturava peixes com redes, de agora em diante capturará homens com a palavra. Toda a disposição desses fatos mostra o que acontece dia após dia na igreja, da qual Pedro é o tipo. São João Crisóstomo. Considera a fé e a obediência dos apóstolos. Tendo necessidade da pesca que tinham em suas mãos, ao ouvirem a ordem do Senhor, não hesitaram, mas deixaram tudo e seguiram-no. Tal é a obediência que Cristo exige de nós, a qual não devemos negligenciar, ainda que pressionados por coisas muito necessárias. Por isso segue. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Santo Agostinho. Mateus e Marcos narram o episódio de maneira sucinta, enquanto Lucas o expõe aqui amplamente. Parece haver uma discrepância em que Lucas apenas mencione que a Pedro foi dito: desta hora em diante serás pescador de homens, enquanto os outros evangelistas dizem que isso foi dito a ambos os irmãos. Contudo, pode ter acontecido que tenha dito isso primeiro a Pedro, porque este tinha ficado admirado diante da grande quantidade de peixes que havia apanhado, conforme indicado por Lucas, e depois aos outros irmãos, como mencionam os outros dois evangelistas. Ou se deve interpretar que a pesca narrada por Lucas aconteceu antes e que, nessa ocasião, eles não foram ainda chamados pelo Senhor, mas somente foi predito a Pedro que se tornaria pescador de homens, não que deixaria de ser pescador de peixes. Desse modo, há espaço para interpretar que eles voltaram a pescar, para que depois se realizasse o que Mateus e Marcos narram. Com efeito, não trouxeram então as barcas para a terra, como se estivessem preocupados com seu retorno, mas o seguiram, obedecendo ao seu chamado. Contudo, como pode ser dito pelos demais evangelistas que Jesus, encontrando Pedro e André pescando na Galiléia, e os chamou para serem seus discípulos, se, segundo João, eles haviam seguido a Jesus desde as margens do Jordão? Deve-se entender que, quando viram o Senhor junto ao Jordão, ainda não se uniram inseparavelmente a ele,
mas somente conheceram quem era e, tendo ficado admirados, voltaram para suas casas. Santo Ambrósio. Em sentido místico, Pedro nega que aqueles que apanha por sua palavra seja sua conquista e seu espólio. Retira-te de mim, Senhor. Não temas tu também referir a Deus tudo o que tens, pois ele nos concedeu o que é seu. Santo Agostinho. Ou de outro modo, Pedro, representando a igreja que está cheia de homens carnais, diz: Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. A igreja, repleta de uma multidão de homens carnais e quase submersa por seus vícios, como que repele o reino dos espirituais, no qual a pessoa de Cristo se destaca. Com efeito, não é com a língua que os homens dizem aos bons servos de Deus que se afastem, mas pela voz dos costumes e dos atos persuadem-nos a se afastar, para não serem dirigidos pelos bons e com tanto maior motivo quanto assim os honram. São Pedro os figurava prostrando-se aos pés do Senhor, ao recordar a sua vida passada, dizendo: Retira-te de mim. São Beda. O Senhor fortalece os homens carnais em seu temor para que ninguém, tremendo por causa da consciência das suas culpas ou desencorajado diante da inocência dos demais, tema entrar no caminho da santidade. Santo Agostinho. O Senhor, ao não se separar deles, indica que os homens bons e espirituais não devem se deixar perturbar pelos pecados das multidões, nem nutrir o desejo de abandonar os deveres eclesiásticos a fim de viver uma vida mais segura e tranquila. Terem trazido as barcas para a terra, deixando todas as coisas e o seguindo, pode significar o fim dos tempos, quando os que permanecerem unidos a Cristo deixarão para sempre o mar deste mundo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.